Vamos lá, atenção, gravando. Olá, está começando Tela Aberta. Vamos desvendar juntos o universo da produção audiovisual. O tema de hoje é o audiovisual engajado em causas sociais. Para falar sobre isso, está aqui no estúdio com a gente Guilhermo Planel. Guilhermo, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Olá, Letícia, muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A marca da sua filmografia é o engajamento. Tem telejornalismo na linha de frente, tem racismo, tem política, não é isso? Tem sim, as questões sociais já vêm da infância, né? Desde o começo, eu gostava muito de fotojornalismo. Lembro que na minha família tinha coleção de Time Life, quando eu tinha 3, 4, 5 anos. Depois a minha madrinha, aos 15 anos, ela me deu um livro sobre a Guerra do Vietnã de fotografias. Então, a partir dos 17, 18 anos, eu comecei a fotografar e vim estudar jornalismo no Rio, eu morava em Petrópolis, depois de ter vindo de Montevidéu. E aí comecei a ter a percepção da necessidade de uma sociedade mais humanitária, né, mais igualitária. Isso sempre me atraiu, me fez ter muito entendimento, muita amizade, muito carinho pelas pessoas e sempre levei dentro dessa questão depois para o meu futuro de trabalho dentro da América Latina também, né? Tem esse processo dentro do Brasil, que é um foco mais sobre jornalismo, né, sobre questões éticas, e também tem as questões sociais, como você bem falou. Uhum. E tem um outro público também dentro da América Latina, que é mais voltado para a questão dos direitos humanos da terceira geração. Uns direitos humanos que são focados na direito dos povos, que é chamado, né? Os direitos populares, não individuais. É uma questão, eu defino meu trabalho como uma questão de um documentarismo, de um cinema humanista, né? Autoral humanista, que são as questões sociais, que é o que a gente são muito importantes, pode né, participar, né? É uma missão, né, que a gente tem, porque o retorno financeiro é muito pouco. A gente faz muito mais investimento de tempo e dinheiro do que, na realidade, ter algum retorno. Uma missão e tanto. A gente vai continuar a nossa conversa, mas antes eu quero mostrar um trechinho do seu documentário Abaixando a Máquina, Ética e Dor no Fotojornalismo Carioca. Vamos dar uma olhada? Eu acho que a fotografia no Brasil, ela é muito rica, ela não deve nada a ninguém. O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Eu acho que ele tem que tratar com responsabilidade e bom senso. E a gente chega na favela e a pessoa diz assim, poxa, você só vem aqui quando acontece uma... Isso é um sofrimento para mim. Você ganhar um salário e sobreviver em cima dessas coisas, entendeu? É meio chato. A gente faz isso, né? Mas não é necessariamente... Eu gostaria de fazer outras coisas também, dentro do jornalismo. Certas horas você tem que abaixar a máquina. O filme traz imagens fortíssimas de um cotidiano muito duro nas favelas cariocas, né? O mais interessante é que não se fala explicitamente em ética do fotojornalista, mas essa é totalmente a mensagem que o filme passa. Fazer ou não fazer determinada imagem? Qual é o momento de abaixar a máquina? Não, eu acredito, Letícia, que existe um limite ético, né, para você, até onde é necessário aquela imagem para ajudar. Ou seja, na realidade o fotojornalismo ele tem uma definição que é ou para você trabalhar para vender o jornal, que é uma empresa, né? Sim. Afinal, o jornalismo é uma empresa, ele se define como uma empresa dentro da grande mídia, né? Ou você ajudar a construir ou a reconstruir uma sociedade a partir daquilo que a tua imagem pode criar. Porque no texto que você faz, no confronto, na imagem, a fotografia sempre ela está na frente daquilo que é da denúncia. Você pode criar diversos textos, assim como você pode também manipular a imagem, né? A gente está fazendo agora o terceiro Abaixando a Máquina sobre jornalismo policial da década de 80 e 90, 70, 80 e 90, numa linha que vai até a fake news, que era exatamente o que eles falavam que era cascata, era você criar
imagens e cria textos, né? A gente começa lá no Nelson Rodrigues, como ele criava toda a dramaturgia dele nos arquivos, ele se definia como repórter de polícia, né? No jornalismo todo mundo entrava como... E todo mundo entra na reportagem policial para ver como é que era, né? Nos jornais populares. E daí que vem toda essa questão, naquele jornalismo antigo, que era a cascata, que era aumentar aquilo, fazer uma literatura em cima de uma mídia diária, né? Você criar casos para poder vender jornal, e a fotografia também traz isso, né? Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o filme. Tem um trecho do filme que questiona o fotojornalismo, que só retrata dor, nudez e carnaval. Como é que todo o resto é visto pelos fotojornalistas e pela imprensa? Então, existem, desses 3 temas que você citou, a nudez e o carnaval, dependendo do meio também, né? O jornalismo popular, mas ele é da questão da nudez, né? Que não tem tanto hoje em dia dentro do próprio jornal, exceto sites que sejam específicos disso. Mas a questão da dor, ela é fundamental nessa discussão e nessa pergunta que eu acredito nessa pergunta que você me fez. A questão da dor, ela traz uma forma da sociedade pedir socorro. Na realidade, assim, você tem fotojornalistas e jornalistas que, mesmo em grandes meios, eles fazem uma contribuição pequena no dia a dia, trazendo matérias, trazendo fotos, sugerindo pautas, que vão dar possibilitam uma ajuda de mudança, né? Então, assim, existem fotojornalistas que eles trabalham no seu dia a dia, naquele trabalhinho de formiga, levando para as redações, levando uma ajuda de mudança social, uma visão social da fotografia, uma visão do fotojornalismo. Qual a importância do roteiro em filmes documentários? Essa pergunta é legal, Letícia, porque é o seguinte, eu estou com 18 filmes, né? Média, longa-metragem, é bastante coisa. Eu tenho um foco muito específico, que no começo eu ganhei prêmios em festivais de cinema em Cuba, então, mas eu logo assim, no início dessa... que começou tardiamente, desde os 18 anos que eu trabalho, mas eu sempre trabalhei na parte técnica de vídeo e cinema, né? Em 2005 que eu comecei a produção, de fato, a fazer, já tinha feito vários filmes. E eu comecei essa produção fazendo esses longa-metragens através de processos de observação. Então, assim, eu acredito que o documentário, claro que existem diversas formas no estudo do cinema, onde existem 5 ou 6 escolas de documentários. Eu tenho uma forma específica de fazer, que são documentários com entrevistas bem dinâmicas, um longa-metragem com até 48, 50, no Abaixando a Máquina 1, nesse primeiro, são 48 personagens, né? É personagem pra caramba. Mas eu sempre tento manter essa dinâmica da velocidade, né? Porque documentário, quando ele começa a ficar lento, começa a ficar assim um pouco mais... o medo de que fica um pouco arrastado, né? O medo de você perder aquele nível. Então, assim, o roteiro, eu particularmente trato assim. Eu tenho uma ideia que eu pego essa ideia, eu desenvolvo ela no papel, através de assuntos, né? Um princípio, final, meio, eu quero um clímax mais que chegando para o final, e eu uso uma questão matemática, ou seja, uma timeline, uma linha do tempo, na qual eu dou a cada personagem mais ou menos o mesmo tempo, eu faço um somatório disso. Eu uso muito a questão do somatório dentro do que seria o roteiro. É uma técnica minha, talvez todo mundo use, mas assim, o roteiro até porque você começa, tem documento, Abaixando a Máquina 2 começou com os 10 anos do primeiro Abaixando a Máquina, se tornou um troço totalmente oposto, que na realidade o Abaixando a Máquina 2 foi um filme sobre a morte do Santiago Andrade, né, da fotografia do Domingos Peixoto, na qual estava começando uma nova forma de fazer jornalismo do streaming, né? Você lembra da mídia ninja, claro, que até a Globo News pegou logo naquele momento e começou a usar também o streaming, né? De você transmitir ao vivo. Então, assim, o Abaixando a Máquina 2 é um tripé sobre fotojornalismo corporativo, o fotojornalismo independente, o mídia ninja, e o Estado, através da polícia. Esses conflitos que tinha, eu ia todo dia, né? Eu adorava aquilo, que absurdo estar falando isso, mas na verdade a gente gosta da tensão. É a veia, né? A gente gosta dessa adrenalina da tensão de você estar ali presenciando e mostrando. Porque também é um absurdo o que eu estou falando, mas ao mesmo tempo não é um absurdo, porque você está, né? Quando eu fiz Abaixando a Máquina 1, que era aqueles tiroteios, eu falei, como é que eu vou contar a história
dos fotógrafos que enfrentam todo esse tiroteio, todo esse drama que a população da comunidade está passando por aquela violência, e eu vou ficar de longe olhando assim, eu vou pegar aquilo ali que, sei lá, ouvi falar, alguém me deu uma imagem. Não, você tem que transmitir ia de frente ali, para frente do coisa, e a gente se escondia das balas como podia, e depois começou a se esquivar das bombas, das balas de borracha como podia, porque você com uma câmera, eu era independente, eu com a câmera sozinho, não levava ninguém comigo, então era correria para lá e para cá, e quando podia usava máscara de gás, e quando não podia ia de frente, então assim, a garotada me detestava, porque achava que eu era um velho furão ali, o jornalismo popular também me olhava estranho, e a polícia então que, não gostava de ninguém que tivesse com uma câmera, né? Claro. As câmeras documentais, elas sempre assustam muito quem está no poder, seja a ideologia que seja, o partido que seja. Para que ele vai transmitir? Sempre vai ter o questionamento, para que é isso? Tanto a fotografia no fotojornalismo, como para o audiovisual, o documentário, tudo isso. Então, basicamente, o meu roteiro é assim que funciona. Como você mesmo falou, você está produzindo Abaixa na Máquina 3, né? Trata-se de uma trilogia. Há uma sequência nessa história? Claro, tem uma sequência porque, assim, na realidade, esse se chama Crônicas de Jornalismo Policial. Como eu contei anteriormente para você, a gente trata daquelas mentiras produzidas, das cascatas, né? Quem é mais antigo sabe essa expressão, a cascata, eu acho a palavra feia, né? Mas acaba sendo a cascata, de que se contava para alavancar uma venda de jornalismo para fazer isso. Na realidade, eu considero, Letícia, assim, que meu trabalho, desde que começou, ele faz parte de um todo. Então, assim, não são apenas 3 filmes, são diversos filmes nos quais eu sempre encaixo 1 ou 2 ou 3 personagens que eles participam de quase todos os filmes. Claro, os que são sobre direitos humanos na América Latina, a gente não tem, mas filme de jornalismo, eu uso 3 ou 4 personagens, porque eu reconheço a importância deles para esses temas, mas eu considero isso um trabalho único, entendeu? Então, eu comecei quando em 2007 a fazer o primeiro Abaixando a Máquina, então esse conceito eu fui levando, né? Eu assim, comecei a fazer porque eu comecei a recuperar fitas daquele tempo. Eu estava, assim, uns 3 meses atrás, recuperando fitas, eu falei assim, esse arquivo, esse material de fitas vai se perder em algum momento, vai se perder. Todos os equipamentos ali, DSR, tudo ali, eu comecei a capturar, né? Aí eu tinha um pacote escrito jornalismo. Aí eu lembrei que quando eu vi aquelas fitas, que em 2008 nós começamos isso, chamava Erramos, né? E que eu faço com o Sérgio Pugliese. A gente faz esse trabalho conjunto, né? Ele sempre foi produtor, né? A gente sempre participa. A gente estudou jornalismo junto, então estamos há 40 anos juntos aí fazendo uma série de projetos e trabalhos, enfim, de amizade. E foi ali que eu percebi, eu falei assim, mas isso aqui tem muito a ver com o sistema atual, né? De fake news, né? A gente estava falando sobre questões... Eu comecei a fazer um que chamava Erramos, que esse projeto de 2008, que era assim, falar sobre jornalistas policiais, falar sobre a morte do cara de cavalo, que foi um bandido dos anos 80, que foi acusado de matar um policial muito famoso, Lecoq. E esse bandido, ele era um bandido meio sem importância, mas ele foi morto, né, pelos 12 homens de ouro na polícia. Enfim, são histórias, tem que pesquisar, né? Pesquisar um pouco para a garotada conhecer hoje em dia. Mas eu comecei assim, na primeira, foram 9 jornalistas, 9 repórteres de polícia, né? E eu comecei a ver o primeiro, contou uma história. O segundo contou uma história um pouco mais diferente. O terceiro, ele já... E assim, eu comecei primeiro a achar um absurdo aquilo, depois eu comecei a achar interessante, porque era exatamente isso. Você não tinha naquela época, você ter um questionamento daquilo ali. O repórter policial, ele era a autoridade que estava ali naquele momento, naquela madrugada, sei lá, na Baixada Fluminense, onde fosse, e ninguém ia questionar, não tinha como você questionar o que ele dizia. Então, cada um contava a sua história, e com o passar dos anos foi fazendo isso. Então, voltando à tua pergunta, o meu trabalho é um bloco único, dividido em capítulos. Com o acesso às tecnologias, a gente pode dizer que todo mundo virou repórter hoje em dia? E qual é o impacto disso no mundo do fotojornalismo? Isso é interessante porque já em 2007, quando nós fizemos o primeiro Abaixando a Máquina, já existia aqueles telefones com flip, né, que chamava, e já as pessoas já estavam, em 2007 já tinha começado isso, a gente não lembra disso.
mas já começava a se fazer, era Eu Repórter que chamava, acho que era o Estadão que fazia isso, ou a Folha, que era Eu Repórter, você fazia uma foto com o celular, imagina, devia ser 1 megapixel, um negócio assim, totalmente pequeno, mas já se imaginava, já começava a uma democratização da imagem. Não considero isso, quando a gente fala assim, sobre o acesso à comunicação ou à reportagem, depende unicamente do sentido que você vai dar, do viés que você vai abordar aquilo. Você quer fazer uma coisa engraçada, você vai registrar aquilo. Agora, você quer fazer uma matéria, não apenas de denúncia, mas uma matéria dizendo assim, olha que legal, por isso que a gente já fizemos diversos cursos lá no passado, de ensino do audiovisual nas favelas. Isso é muito legal, a gente juntava com o pessoal do Canal Brasil, do Viva Rio, assim, todo mundo anônimo, assim, a gente fazia vaquinha, pagava lanche para a família, para o pessoal todo, para a gente ensinar aquilo. A gente ensinar a forma de fazer audiovisual através do celular, que eram celulares toscos mesmo para fazer. Só que aquilo é muito importante, porque na realidade a democratização dessa imagem que a gente está falando, ela é livre e ela cada dia cresce mais. Então a gente perde, assim, acaba se perdendo os caminhos que são feitos com isso. Mas eu acho que é importantíssimo, é fundamental. E é claro assim, hoje em dia um aparelho de telefone desses aí que você usa, esses mais modernos, são melhores do que as câmeras que eu tenho. E olha que eu tenho câmeras boas, né? É impressionante, né? Não vou citar a marca, mas são impressionantes. É um negócio que eu não tenho, assim, mas eu vejo assim, meu Deus, como é que pode? Para que a gente faz tanta coisa? Mas é óbvio que você tem lente, mas é impressionante a forma de como você registra hoje em dia, a qualidade que você registra, né? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Tela Aberta. Não saia daí. O Tela Aberta de hoje está de volta e a gente está aqui com o nosso jornalista e cineasta Guillermo Planel. Esse bloco, a gente vai mostrar um pedaço do documentário Mais Náufragos que Navegantes de 2013, que trata da questão dos direitos humanos na América Latina. Vamos só dar uma olhada? O movimiento estudiantil es la expresión crítica de los adolescentes y de los jóvenes que se dan cuenta que sus proyectos de vida están completamente prescritos en una sociedad tremendamente desigual. En los medios de comunicación esto es tremendo, esta vorágine permanente de lo mediático. El ser humano pasa a ser objeto y no sujeto. Yo tengo libertad de expresión, pero si no tengo dónde expresarme, mi voz jamás será escuchada. Aprendimos derechos humanos principalmente a partir de las dictaduras. Todos esos aparatos de poder en todos los países del mundo están invisibilizados o están naturalizados, como que es natural que el poder mate. Pero por lo menos se está logrando que se haga justicia. Tem tribunal do mundo que mate 1000 por ano. Nossa polícia mata mais de 1000 por ano. Ainda tem gente que fala, não, a pena de morte. Já temos a pena de morte. Y el sistema no sabe qué hacer con esta contradicción que lo corroe. Y entonces convierte la pobreza en un delito y la castiga matando. Nesse filme, você consegue retratar com delicadeza um tema árido, que é a luta pelos direitos humanos na América Latina. Você acha que a sociedade está mais igualitária? Passados 10 anos desde a produção do filme, ainda somos mais náufragos do que navegantes? Eu acredito sim, Letícia. Acredito que as sociedades do continente, as sociedades no mundo inteiro, mas as sociedades dentro da América Latina, a gente vem de um terceiro mundo e elas são diferentes. Ou seja, quando eu tive essa percepção, uma vez eu fui convidado para ir no festival de cinema para apresentar Abaixando a Máquina no Paraguai, em 2009. Eu estava mostrando Abaixando a Máquina, né? E era um festival de cinema de direitos humanos. E teve um debate no final, que era já no final do festival, e aí uma pessoa se levantou lá e disse assim, mas isso é um absurdo, você está mostrando violência. Aí eu falei assim, eu venho do Brasil, né? Eu venho do Rio de Janeiro, eu nasci no Uruguai, mas eu moro há 50 anos atualmente aqui, né? E eu falei assim, a gente vem de uma sociedade que a violência, a morte, o sistema de armamento mata muita gente nas favelas. E isso é a preservação da vida.
é um direito humano básico, né? E ele não concordou muito, assim, mas aí eu parei para pensar, falei assim, puxa, mas aí depois quando eu voltei, eu falei assim, mas pensando bem, né, na Argentina é o ciclo militar, que se fala de direitos humanos, não tinha cidadania. Quando eu comecei há 10, 12, 15 anos atrás, na Argentina não se falava em direitos humanos como uma questão social, e sim a questão da cidadania. Eram duas coisas separadas, no Uruguai também. E eu comecei a lembrar, né, da parte que eu vivi lá no Uruguai, naquele momento, toda aquela questão de guerrilha, de estado de sítio, aqueles momentos todos, e você para ter uma percepção que realmente era aquilo. São sociedades diferentes, então eu comecei esse projeto pensando nas diferenças, né, que as sociedades têm de entendimento do que vem a ser os direitos humanos. Né? E sempre com aquele foco, que foi através disso que eu me aprofundei mais conhecendo diversas pessoas, na questão de que direitos humanos é um conceito, né? Nada mais do que um conceito, do que as sociedades precisam, do direito coletivo. Você tem o direito humano, individual, que está, né, em 1948, as Nações Unidas falam do direito do homem, o direito individual. Mas, além do direito individual, é necessário ter um direito coletivo. E, a partir desse conceito, eu comecei a fazer isso. E foi engraçadíssimo, porque, porra, eu não tinha dinheiro nenhum, né? E aí eu comecei a viajar pela América Latina a convite do Itamaraty, que eu não conhecia ninguém no Itamaraty, um dia que foi nesse festival de Paraguai. O Itamaraty me convidando, eu falei, gente, mas eu não sou nem brasileiro. Ah, mas você faz cinema brasileiro. Eu falei, tá bom. E aí depois você quer ir para o Festival de Canadá? Quero, mas olha, estou fazendo um filme sobre direitos humanos, será que o pessoal lá da produção do festival me ajuda? E, claro, é um festival sobre direitos humanos, todo mundo me ajudou. Eu viajei do Canadá até o sul da Argentina fazendo esse filme, entrevistando N pessoas. E o mais interessante, o mais legal é isso, né? Que você vê que você tem Eduardo Galeano, você tem Manu Chao, Pérez Esquivel, diversos personagens naquela época, digamos assim, não apenas intelectualidade, mas da sociedade, dos pensadores de uma sociedade na América Latina, cada um do seu país, né? E eu ficava assim, pô, mas será que esses caras vão me aceitar? Dom Pedro Casaldáliga, enfim, diversos. E pessoas também comuns da sociedade, como tem no filme, né, que você viu. E era isso, né? Por que as pessoas me aceitavam daquele jeito ali? Eu apresentei, né, para Eduardo Galeano, para, sei lá, Pérez Esquivel, a gente fazia isso e eles aceitavam. Como é que foi falar sobre esse assunto com grandes pensadores como Oscar Niemeyer e o escritor uruguaio Eduardo Galeano? Então, sobre Niemeyer, foi muito interessante porque ele estava com 104 anos. Acho que eu fui o último, realmente, de fato, a entrevistar ele. E me impressionou demais, né? Foi através também de amigos, foi de uma generosidade absurda dele me receber ali, porque basicamente sempre foi isso, né? Sem produção, sem ninguém, sou eu pedindo e as pessoas me recebiam, né? E o Niemeyer foi, enfim, de uma generosidade, como eu falei, impressionante. Ele estava com 104 anos, era de uma clareza de ideias que era algo absurdo, era um negócio assim que você fala assim... O mais legal de fazer, o mais bacana, o mais gratificante de você fazer esse filme, estar presente perante aquelas pessoas que você fala assim, caramba, eu estou diante de um cara assim, não claro, que você vai bajular nada, mas assim, como é que esse cara, como é que eu consigo estar diante de uma... Como é que alguém pode ser tão brilhante? Como é que alguém pode ser tão genial? E sem dúvida, Niemeyer era um desses geniais. Ele foi um genial. O Eduardo Galeano era amigo dos meus padrinhos, né, que eram escritores também, e o meu primo me ajudou. Então foi fantástico, assim. Eduardo Galeano eu fui a Montevidéu para fazer essa entrevista, e eu fiquei fascinado, assim, não fascinado pelo que ele era, mas assim, fascinado da forma como ele tinha uma prática tão grande que ele chegava assim e falava assim, quais são os assuntos que você quer tratar? Eu falei assim, isso, 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 isso. Quanto tempo você quer? Eu falei assim, uns 20 minutos, pode ser. Ele falou de todos os temas e falou naquele tempo exato, tudo aquilo, eu falei assim, fiquei fascinado, não só pela clareza, pelo brilhantismo dele, mas o timing que ele tinha, né? E acho que como sendo um grande escritor, ele
ele tinha essa capacidade, esse entendimento da sociedade, esse entendimento humanitário da sociedade como todo mundo. O Eduardo Galeano era fantástico, né? Um escritor fantástico, uma pessoa muito agradável. Ele era muito seco, assim, ele muito assim, né? Quando começava, mas no fundo ele era muito bem-humorado. Eu não tive muito contato. Tive muito contato por e-mail. E é uma coisa que hoje em dia estou recuperando. Aqueles e-mails de antigamente, eu tenho um do Dom Pedro Casaldáliga que, porra, é fabuloso. Quando eu vejo aquilo, eu quero botar um e-mail assim, num quadrinho assim, para olhar sempre e lembrar tudo que ele falou ali. Você acredita que a educação midiática apura o olhar sobre uma imagem e forma pessoas mais críticas diante da realidade? Ah, com certeza, né? A comunicação, a câmera, o olhar, a investigação, a edição, a percepção sempre vem através de uma câmera, ela te proporciona isso, né? A câmera te proporciona o registro de você ir ao passado, voltar para o presente, ir para o futuro, que é o que você vai deixar, né? Na realidade, a gente está deixando um trabalho para, enfim, ser visto, ser pesquisado. Então, eu acredito que sim, completamente, totalmente isso. De que forma você vê seus filmes sendo usados por professores e alunos? Olha, Letícia, isso aí sempre foi um negócio muito bacana, mas era um negócio que sempre demandou muito tempo, né? O Daniel, meu filho, que ele desde o primeiro, ele está com 33 anos, mas ele começou aos 15 anos, né? Então, sempre quando a gente ia gravar, falava assim, menor de idade não pode, porque ele tem a carinha meio de anjo, assim. E ele, quando fez comunicação, era mostrado, abaixando a máquina, era mostrado na universidade, na faculdade onde ele estudou, né? E assim, cheguei aí até no Maranhão, a gente correu o Brasil inteiro, porque eu formei um grupo de diversos fotojornalistas, grandes mesmo, que participaram. Então, a gente fazia uma participação nas universidades com aquele grupo de fotógrafos. Então, não era só a apresentação do filme, não era só a existência do filme. Esses debates foram sensacionais, em todas as faculdades. Acabou que depois de um tempo, demandou tempo demais, né? Você tem a preparação, você tem todo aquele carinho de professores e alunos, mas demanda muito tempo para você fazer. E acabou que a gente ficou meio parado nesse sentido, mas é fundamental para o meu trabalho. Agora, qual é a sua opinião sobre as inteligências artificiais que produzem imagens difíceis de serem identificadas como reais ou fakes? Olha, Letícia, eu tenho um irmão no Uruguai, que outro dia, ele conversando com ele sobre isso, ele me disse assim, deveria ter um selo, né? Acho que no futuro vamos criar um selo que diga assim, isto não é inteligência artificial. Eu falei, pô, que interessante essa questão. Eu acho que é inevitável. Tem que haver filtros, eu sei que há filtros em relação à inteligência artificial, mas vai ser um negócio meio chato, né? Você vai ter que estar constantemente confirmando se aquilo é aquilo ou se aquilo é mentira. Se é verdade, se é mentira, se é fake, se é fato, o que é na realidade. Então, a inteligência artificial, ela traz uma série de benefícios que a gente já vem há décadas, né? Não é uma invenção do mês passado, né? É uma coisa antiga, relativamente antiga, né? Mas que está tomando proporções devastadoras. Se não tiver um freio, se não tiver um discernimento dos próprios criadores, que talvez há uma preocupação, isso vai acabar mudando o curso da humanidade, da sociedade, como a gente pensa, como a gente vê, né? Você não pode viver onde você não sabe se aquilo é verdade ou mentira. E acaba que tudo acaba se resumindo, né? No questionamento. É mentira, é verdade? É preto, é branco? E a gente tem que incluir esse cinza dentro dessa história toda, né? É verdade. Foi um prazer ter você no estúdio aqui com a gente, no Tela Aberta. Obrigado, Letícia. Foi um prazer para mim enorme, uma alegria e estar com todos vocês, com esse público sensacional que vocês têm. Muito obrigado. Nada, obrigado a você. A gente fica por aqui, mas não saia daí. Você assiste agora o documentário Mais Náufragos que Navegantes, dirigido e roteirizado por Guilherme Planel. Na próxima semana tem mais Tela Aberta para você. Até lá. Tchau, tchau.